Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso curso de treinamento da IE Sistemas. No vídeo de hoje, iremos aprender e dar continuidade no módulo 4, que seria Produtos e Serviços. Então, vamos clicar aqui em Módulos, vamos lá em Produtos e Serviços. Antes de entrar aqui no próximo módulo, que seria Composições, eu quero aqui recapitular com vocês o que foi visto no vídeo anterior, que seria como você vai montar ali a estrutura de produtos que você revende e os produtos que compõem a cortina que você fabrica. Então você aprendeu a cadastrar esses produtos e também a estruturar ele por categorias, por exemplo, componentes trilho, componentes deslizante, componentes terminal, ponteira. Você criou a estrutura de categorias e subcategorias. Feito isso, você pode iniciar aqui as composições. Vamos clicar aqui em composições. Mas o que seriam essas composições? É o seguinte, quando você vai vender uma cortina tradicional, você escolhe ali a estrutura da cortina para que o sistema calcule para você qual o preço da cortina. Para isso, ele vai ter que ver tudo que vai ser consumido para fabricar, ou seja, para construir aquela cortina. Então, eu vou precisar do trilho, vou precisar do suporte, vou precisar do deslizante, da corda, ou seja, do forro, do tecido. Então, tudo que precisar, você vai escolher ali para calcular o preço da cortina. Só que tem alguns itens que são padrões, que você não precisa ficar escolhendo esses itens toda vez que você vai calcular uma cortina. Por quê? Porque é obrigatório, toda vez que você for fabricar certas cortinas, é obrigatório ter alguns itens. É assim, não tem que escolher, já é padrão. Então, o que for padrão, você vai criar essas composições, ou seja, a estrutura do produto. Vamos lá, então? Então, você vai clicar aqui em Produtos. Vamos escolher um produto aqui. Aqui tem todas as cortinas possíveis aqui, tradicionais. Wave, prega mágico, prega ferro, prega americana, coelhosa, com argola, forro reto. Então vamos aqui adentrar aqui nessa Wave com acionamento. Então quando eu clicar no Wave com acionamento, o sistema vai estar te perguntando o seguinte: para fabricar um Wave com acionamento, além dos itens que ele vai escolher lá, ele vai escolher o tecido, a cor do tecido, ele vai escolher o trilho. O que ele vai escolher vai estar lá no campo na tela de vendas. Mas o que já é padrão, ou seja, se a pessoa falar assim, eu vou fabricar uma cortina Wave com acionamento, então automaticamente vai ter que ter aí, por exemplo, pêndulo, parafuso, entretela, cordão, a mão de obra da costureira, a mão de obra do instalador, tudo que vai compor a estrutura desse produto vai te dar um custo. Para construir um wave com acionamento 2 metros por 3, o preço vai dar X de custo e o preço de venda vai ser Y. Então, quando você coloca esses preços lá no material, na matéria-prima, ele vai multiplicar pelas fórmulas que vai compor aqui essa estrutura. Então, você tem tanto os itens que você escolhe lá, o forro, o tecido, vai ser escolhido na hora de fazer a venda da cortina, quanto esses itens aqui que são padrões. Por exemplo, se eu fizer, para me fabricar essa cortina tradicional Wave com acionamento, é obrigatório ter, por exemplo, deslizante Wave piloto, branco, por exemplo, braços de sobrepor deslizante piloto Wave com aço. Por quê? Porque eu escolhi com acionamento. Aqui, eu tenho a opção de montar a fórmula. Quando for central, o comando for central, então vai usar essa estrutura. Quando for lateral, vai usar essa estrutura de cá. E se eu quiser criar uma fórmula para todos, eu deixo em todos, vou montar a estrutura e automaticamente eu vou colocar. Então o que acontece? Nós temos aqui dois quadrantes, dois frames, que a nossa linguagem é essa. Então tem o frame do lado direito e o frame do lado esquerdo. Eu vou pegar aqui esses itens e vou jogar todos para a esquerda aqui. Então, do lado direito é a estrutura que você tem. Do lado esquerdo é onde você pode pesquisar aqui um produto. Vem cá, procura aqui, por exemplo. Na verdade, eu vou deixar tudo do lado direito igual estava. Tá aqui. Eu vou adicionar, por exemplo, aqui. Eu vou excluir esse parafuso aqui, daqui. Vou tirar da fórmula, ok. Agora eu posso vir aqui e clicar aqui parafuso. Aí vai aparecer todos os parafusos que tem cadastrados. Aí você vai escolher o parafuso. O parafuso é esse aqui mesmo. É de instalação. Eu vou clicar aqui do lado direito, vai jogar para cá. E eu vou colocar aqui, vai usar, vamos supor, 4 parafusos para cada cortina. Se for quantidade, é letra Q. Mas como é que eu vou saber que letra que eu vou colocar aqui? Porque o sistema vai entender o seguinte, é a quantidade vezes a fórmula. Aqui como fosse o Excel, tá vendo? A fórmula Q é de quantidade. Mas como é que eu vou saber quais as siglas que eu vou usar aqui para montar essas fórmulas? Você clica em legenda, o sistema vai te mostrar aqui. Se você usar a palavra L, ele vai colocar ali 4 vezes a largura, por exemplo. H, 4 vezes a altura. Se eu colocar Q, que significa que é quantidade. Se eu usar a sigla DM, significa que é a fórmula de deslizante do motor. Se eu colocar F, que significa que é o franzidor.
e é entretela. Então, se eu colocar essas letras aqui, ele já vai calcular, ou seja, que é a largura vezes o franzimento. Na hora de fazer a cortina, você vai colocar qual o nível de franzimento. Se você colocar, por exemplo, que é 2 e a largura for 3, então vai ser 2 vezes 3, vai dar o tamanho da entretela aqui, que você vai utilizar. Então, aqui é uma tela de formulações, onde você vai montar a estrutura dessa cortina para você fazer a venda da cortina. Então, aqui, nós temos aqui uma cortina Wave com acionamento, tem essa estrutura aqui. Se eu selecionar aqui, por exemplo, cortina motorizada, já tem outra estrutura, tá vendo? Ó? Então, o tensionador do trilho, quantidade é 2 vezes a quantidade, a trava da correia é 2 vezes a quantidade, o carro transportador curto é 1 vezes a quantidade, carro transportador longo é 1 vezes a quantidade, ó. A cinta é 1 vezes largura vezes 2, então você pode montar a estrutura. A mão de obra, vou usar, você tem que colocar aqui a mão de obra da costureira e a mão de obra do instalador. Como é que calcula essa mão de obra aqui? Por exemplo, da costureira está calculando como? A cada largura vai cobrar, vamos supor que você coloca lá que o preço é R$20 por metro linear. Então ele vai pegar lá, se a pessoa estiver comprando uma cortina de 2 metros, vai ser 2 vezes largura. Vamos supor que a largura é 2. Então vai ser 2 vezes 20, que é o preço do metro linear, então vai ser igual a R$40, um exemplo, entendeu? Que vai ser o custo da costureira. E do instalador, não, vai ser 1 vezes a quantidade. Então se você lá no cadastro de produtos e serviços, você coloca lá que o serviço instalador é R$70 por peça, então se tiver uma cortina lá, ele vai cobrar 1 vezes 70. Se for 2 cortinas, vai ser 2 vezes 70. Então ele vai montando ali o custo da cortina de acordo com a estrutura da fórmula. Agora eu vou fazer a simulação dos dois processos. Aqui é a estrutura, certo? Está gravada, fez ela, alterou aqui, ó, colocou a quantidade, colocou a fórmula, você vai cá clicar em gravar. Então eu coloquei que essa estrutura aqui, ela vai ser utilizada em todos os comandos. Vamos supor que eu quero que na estrutura do comando central não vai ter essa trava de correia. Você tira ela aqui e grava, ou seja, aí na lateral vai ter aqueles todos e na central não vai ter essa trava. Então você pode montar estruturas separadas ou pode montar uma só para todos os comandos, não tem problema. E aqui você pode pesquisar a matéria-prima por código, por nome da matéria-prima, por categoria. Ó. Se eu quiser buscar todos os trilhos, por exemplo, aí eu busco os trilhos, ó, a palavra trilho. É porque aqui está componente, na verdade, categoria. Componentes, tá vendo? Componentes, trilho. Ó, filtrou todos os trilhos. Então fica muito mais fácil. Você vai selecionar o que você quer e vai jogar para o lado direito. Só que o trilho você não precisa colocar nas composições porque ele é escolhido. Então vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos lá na tela de vendas, vamos fazer uma venda de uma cortina motorizada para você ver que vai todos esses componentes vão aparecer lá no custo, além dos outros itens. Então vamos lá. Módulos, vendas, vendas de persianas e cortinas. Então, quando eu estou naquele módulo ali, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o preço da cortina e esses itens aqui, que já são itens padrões da cortina, ele vai ser adicionado e calculado de acordo com as fórmulas que foram criadas aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Vou escolher um cliente qualquer, colocar qualquer forma de pagamento só para poder fazer isso. Vou clicar aqui em produtos, escolho aqui fabricação própria, que é a fabricação de cortina. E aqui eu vou escolher aqui, ó, cortina tradicional Wave com acionamento. Então, quando eu escolher aqui, vou colocar a largura, vamos supor 2 por 3. Ele já vai me dar 1 metro quadrado. A altura do comando aqui, eu vou colocar 1,80, por exemplo. Tá? Qual que é o lado do comando ou do motor? Vai ser lado direito, ok? A abertura vai ser central ou lateral. Esse lado central ou lateral vai influenciar aqui de puxar esses itens. Então, a forma do central está aqui, ó. Ele vai carregar todos esses itens aqui. Tá, vou colocar central. Tipo de costura, junto ou separado. Isso aqui eu vou te dar um treinamento futuro depois da venda. Eu vou fazer uma venda rapidinho aqui, só para você ver como é feito ali a estrutura do produto. O trilho aqui com acionamento. Vou escolher o modelo do trilho, vou escolher o deslizante. Ó, esses que eu estou escolhendo aqui, ele já vai calcular automático aqui por essa tela de vendas. E os demais itens ele vai puxar daqui, ó. Então, eu tenho aqui os itens que eu estou pré-selecionando para fabricar a cortina aqui. Qual que é o suporte que eu vou usar? O suporte duplo branco. O tecido, eu vou usar esse aqui, por exemplo. A barra vai ser de 30. Ela é dupla, sim. Franzimento é nível 3. Pronto, já carregou aqui. Tem que inverter o tecido pela altura da barra. Mas isso aqui não é o principal agora. Eu vou clicar em calcular. Eu falei que é junto e acoplado, ele vai me exigir colocar outro tecido. Então, eu vou colocar separado que ele vai deixar eu fazer o pedido aqui só com tecido. Aí, o que acontece? Ó, aqui, ó, eu escolhi
o trilho, o deslizante, o terminal e o suporte. 1, 2, 3, 4 itens para fabricar a cortina, correto? 5 com o tecido. Então eu escolhi o trilho, o deslizante, a ponteira e o suporte duplo. E o tecido. Aqui na lista de materiais, você pode ver que tem 13 itens, ó. Por quê? Porque ele pegou aqueles itens que eu coloquei ali, os 5 itens, 6 itens, não sei, mais essa estrutura aqui de 10, ó, de 10 itens que vai ser calculado para fabricar a cortina. Você pode ver que tem aqui, ó, a mão de obra da costureira, que eu coloquei lá, que é, ó, mão de obra da costureira, é 1 vezes a largura. Então, aqui, ó. Então ele pegou aqui a quantidade lá, então colocou 2 vezes 40, porque a largura aqui é 2. Então, colocou 2 vezes 40 e deu o preço de custo, deu R$40. O preço de venda está zerado, por quê? Porque eu não tenho lucro. Se você quiser ter lucro nesse custo, você coloca lá, eu pago para a costureira R$40, mas eu vou cobrar do meu cliente 80. Você coloca lá o preço de venda mais 40, aí vai ser 80 aqui. No caso está zerado, porque lá no cadastro do serviço que eu coloquei só o preço de custo. Eu não coloquei preço de venda para a mão de obra. Se você colocar preço de venda, aí ele vai calcular o preço de venda ali para a mão de obra também, tá bom? Da costureira. No caso do instalador, não, ele colocou já porque é um serviço terceirizado, ele colocou ali 1 vezes 70, que é o preço por peça, deu R$70 o preço de venda. O preço custa 70 e o preço de venda ele colocou 70 também. Se eu vier ali no cadastro de produtos, ali, ó, cadastro de produtos, vamos procurar esse produto aqui, que é a mão de obra da costureira. Vamos lá, costureira, vamos pesquisar aqui. Ó, mão de obra costureira. Vamos editar esse produto. Vamos colocar aqui o preço de venda também de R$20. Então, eu pago R$20 para produzir e vou cobrar do cliente os mesmos R$20. Eu edito aqui. Ok. Agora, quando eu for lá na tela de vendas e mandar calcular novamente a cortina, o sistema já vai atualizar e jogou o preço de venda 40 também, tá vendo? Então, estava zerado lá o preço de... Eu não estava cobrando do cliente aqui o valor da costura, então agora já incluiu o valor da costura. Então, essa tela de composição, ela vai calcular essa composição da estrutura de produtos, incluindo aqui no custo para fabricar a cortina. Ou seja, para me fabricar aquela cortina ali tradicional wave com acionamento, vai ser utilizado todos esses componentes aqui. E aqui estão as fórmulas de tudo, a quantidade que vai ser utilizado. Ó, vai utilizar o cordão, 8 cordões, porque lá na forma de cordões, ó, vamos procurar aqui o cordão. Como é que é? Cordão branco. Vamos procurar aqui cordão branco, todos aqui. Cordão branco. Cinta. Tô no motorizada, né? Com acionamento. Tô no produto errado. Ó, cordão branco. 1 vezes C. O que é C? Vamos procurar o C aqui. C é a fórmula do cordão. Então é 1 vezes C, que significa que a fórmula do cordão ele está pegando ali por... Vamos voltar aqui. Deu quantidade 8, entendeu? Então ele tem uma formulação que vai falar a quantidade que vai ser utilizada do cordão. A mesma coisa da mão de obra da costureira. Deslizante, vai usar 52 deslizantes para fazer essa cortina aqui, largura 2x3. Então você não tem que preocupar com fazer fórmula de alguns itens que você escolhe aqui, ó. O trilho, deslizante, terminal, suporte, presilha, a ponteira, a argola, ilhosa, quantidade que vai ser utilizada, não se preocupe com a fórmula desses itens, porque o sistema já calcula para você, te entrega tudo já calculado. O que você tem que montar é as composições de produtos que você não escolhe ali na hora, que é os produtos que é padrão para todo, independente do trilho, independente do suporte, deslizante, sempre vai ter esses itens aqui que vai ser incluído no cálculo da cortina. Então você vai salvar a composição e o sistema vai calcular para você aqui, ó, toda a lista de material que vai ser utilizado, te dando o preço de custo e o preço de venda da cortina. Se você mudar aqui para, vamos supor, 4, vamos voltar aqui, você pode estar mudando o tamanho da cortina, 4x3, por exemplo, vai calcular novamente, opa, deu 12 metros quadrados e agora já te deu aqui outro preço de venda, outro preço de custo, as quantidades todas já foram recalculadas, o tecido vai ser dividido em 4 partes, então a estrutura da cortina ela é toda baseada pelos itens que você escolhe e pela composição que você monta. Então a composição é isso, você monta a estrutura da cortina para depois fazer a venda da cortina, porque depois que você montar essa estrutura aqui, vai ficar simples e rápido. Você vai vir aqui, ó, vai escolher aqui o produto, largura, altura, aí vai escolher aqui a abertura, se é central ou lateral, o tipo de costura, se é junto ou separado, o tipo de instalação, isso aqui é só para efeito informativo, não vai influenciar nada em cálculo. Acessórios, se você escolher motorizada aqui, por exemplo, ó,
É o próximo módulo, eu vou ensinar vocês a cadastrar os acessórios. Coloquei motorizado. Ele vai te dar a opção aqui, ó. O motor é 110, é 220, com curva, com emenda. Ele vai te dar aqui as opções aqui de motores, ou seja, é um acessório, é um item à parte. Esse item vai ser incluído aqui na lista de material, que vai influenciar no preço da cortina de custo e no preço de venda. Então é isso, esse módulo 4 é para você aprender a montar essa estrutura. É bem simples, você escolhe o produto aqui, escolhe o acionamento. Após isso você vai pesquisar o item aqui, ó, que vai ser incluído, vai selecionar o item que você quer colocar, ó, vou colocar esses 3 itens aqui, vou clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai jogar o item para o lado direito, você vai colocar a fórmula, vai ser um desse, um desse e um desse. Qual que é a fórmula? Quantidade, então é Q. Então vem cá e coloca Q de quantidade, Q de quantidade e Q de quantidade, e depois você vem cá e grava a composição. Pronto, feito isso, é feito uma única vez, já está pronto, você pode utilizar aí para calcular todas as suas cortinas aí para frente. Então é bem simples aqui a parte de montar composição. Se você tiver dúvida, você pode fazer o seguinte, ó, você monta aqui a estrutura, vai lá no assistente de vendas, digita o pedido, manda calcular a cortina e vê aqui a lista de material, se está baixando corretamente. Ah, deu uma diferencinha aqui. Aí você volta em composições, altera aqui a formulazinha aqui que você está montando, grava novamente e manda atualizar aqui, calcular novamente a cortina. Feito isso, calculou a cortina, eu mudei aqui, os itens, ele vai mostrar para você ali os itens que realmente vai ser utilizado. Então é bem simples você trabalhar aqui no sistema da IES, na hora de montar a estrutura da sua cortina, você pode ir montando aqui a estrutura e lá no assistente de vendas, simulando um pedido, você escolhe um cliente qualquer e vai adicionando o produto ali de cortina tradicional, vai calculando a cortina, ele já vai te mostrar em tempo real o que vai ser consumido na cortina, o preço de custo, preço de venda, você vai ali já validando ali, homologando ali, a sua parte de estrutura de produtos. Feito isso uma única vez, pronto, aí você já está apto aí a fazer pedido e já gerar produção para sua costureira e para o seu instalador aí instalar as cortinas que você revender. Então é muito simples e fácil. Uma vez feita a composição, a estrutura da cortina, você vai poder, em poucos cliques, calcular quanto vai custar a cortina para o seu cliente e qual que vai ser o custo que você vai ter. Com isso, você vai ter já imediatamente o lucro que você vai ter naquela cortina ali. Na hora de fazer a venda, você pode incluir também a comissão do vendedor, todos os demais custos, se tiver ali comissão também por arquiteto, você vai colocar as informações e você vai ter o lucro real, ou seja, o lucro líquido, tirando todos os custos, as mãos de obras, todas as informações, para você ver ali o custo real do seu produto e o preço de venda e o lucro real que você vai ter naquela operação de venda. Um abraço e até o próximo módulo.